tá? Aí vocês, lideranças políticas, tem que ver esse vídeo. Tem que ver esse vídeo, o vídeo que eu tô mandando pra vocês. Aí vocês têm que se inscrever. Depois que vocês se inscrever, que vocês têm toda a informação, aí vocês cancelam a inscrição do meu vídeo. Sou eu, cara. O verdadeiro Messias. Eu tô lutando contra essa organização criminosa que é o Grupo Globo desse jeito. O Grupo Globo é uma organização criminosa americana que está em mais de 31 países do mundo. O Grupo Globo, esse tubarão branco da mídia, é uma desgraça, é uma peste pro nosso país. É por culpa do Grupo Globo que se junta com as outras emissoras de TV, com as outras mídias, e está fazendo do nosso sistema um caos. Um caos. Aqui os parlamentares não têm medo da opinião pública, não têm medo do voto popular. Os parlamentares estão fazendo um péssimo mandato e eles continuam se reelegendo. Por quê? Porque o sistema está sendo controlado pelo Grupo Globo. E é por culpa do Grupo Globo o sistema ser criminoso, cara. Cara, o Brasil está perdendo uma chance, uma oportunidade de se transformar em um paraíso, cara. Vocês, liderança, vocês têm que saber que ser político é um compromisso com o país e com o povo. Vocês estão deixando o Brasil fraco a isentar quem ganha 5 mil reais. Vocês isentaram o governo do PT, isentou quem ganha 5 mil reais. E quem ficou isento desse imposto está levando esse dinheiro para o poder privado. O que a gente quer é uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Agora vocês vão acabar com a escala 6x1, sabendo vocês que o Brasil é um país de terceiro mundo. O Brasil é um país de desenvolvimento. Para acabar com a escala 6x1, primeiro tinha que construir a infraestrutura do país. Depois acabava com a escala 6x1, todo mundo ia concordar. O Brasil vai perder concorrência em produtividade com os outros países de terceiro mundo. Vocês estão deixando o Brasil fraco. O Grupo Globo sabe que Deus ele é brasileiro. Tá? Em 2007, os Estados Unidos criou uma crise mundial. Os Estados Unidos criou uma crise mundial em 2007, através de uma crise financeira que chegou aqui que em alguns países foi uma verdadeira tsunami, mas que aqui no Brasil chegou uma marola. Quem surfou? O presidente Lula surfou. O nosso país estava forte. Tá? E tudo que vocês estão fazendo é voltar. Então vocês estão votando contra o Brasil. Vocês estão deixando o Brasil fraco para enfrentar várias outras crises mundial que o mundo vai passar, tá? Os Estados Unidos, escondido atrás da China, criou uma crise mundial sem precedente, que levou alguns países em colapso, sem precedente. O mundo está sendo controlado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China e pela Índia, cara. Não é a teoria da conspiração. Isso tudo se comprova. Todas as crises mundial, quais são os países que mais saem ricos? São os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Índia, cara. Tá? Isso não é a teoria da conspiração. Os Estados Unidos não vai ficar criando crise mundial para defender os seus interesses e deixar todos os países do mundo, as Nações Unidas, sabendo que eles estão criando crise. Os Estados Unidos estão criando crise através de outros países que são potência. A China só está onde está hoje por causa dos Estados Unidos. A China era um país de terceiro mundo. Igual ao Brasil, tá? Aquele negócio deles comer inseto, houve a grande fome na China, tá? Aí o que aconteceu? Os grandes empresários americanos, que os empresários só visam o lucro, os grandes empresários, de olho na população da China, visando de olho na população na China, aquela superpopulação consumidora, tirou as suas matrizes dos Estados Unidos, visando o lucro, levou as suas matrizes para a China, tirando os empregos americanos para gerar emprego lá na China. E a China está onde está
por causa dos Estados Unidos. Hoje a China está se tornando uma potência por culpa dos próprios, por culpa dos empresários americanos, tá? E a China virou a mão de obra do mundo. A mesma coisa os americanos estão fazendo com a China, com a Índia. A mesma coisa os americanos estão fazendo com a Índia. Os americanos já estão de olho na Índia, na superpopulação da Índia, naquela população consumidora. Lá tem várias matrizes americanas, tá? Matrizes americanas, visando aquele mercado consumidor. E tá aí desse jeito. Isso não é a teoria da conspiração. Vocês entenderam que vocês estão deixando o nosso país fraco para enfrentar as crises mundiais que o mundo vai passar por culpa dessas grandes potências. Vocês viram agora aí o que aconteceu, vocês viram a jogada dos Estados Unidos, você viu a jogada dos Estados Unidos, a OTAN e a Rússia contra a Ucrânia, que a Ucrânia caiu feito um patinho. A OTAN foi lá, chamou a Ucrânia para fazer parte. Eu me esqueci agora do coisa aqui. Esse vídeo não dá para gravar a altura de um intelectual porque eu começo a gravar o vídeo, aí os vizinhos ligam o som, fazem um barulho, jogam pedra. Eu tô em um lugar onde só o Grupo Globo sabe que eu tô. Eu tô em um lugar onde só os responsáveis do Grupo Globo sabem que eu tô. Aí vocês viram a jogada dos Estados Unidos, a OTAN e a Rússia contra a Ucrânia, que a Ucrânia caiu feito um patinho, e agora a Ucrânia perdeu parte do seu território e perdeu parte de suas terras raras para os Estados Unidos e para a Rússia. Ali foi uma jogada da OTAN com os Estados Unidos e a Rússia, que a Ucrânia caiu feito um patinho. A mesma coisa é o governo, a mesma coisa é o governo, o governo Lula querendo que a China venha para cá, querendo que a China venha para cá e construir o que não é, cara. Vocês têm que com todo o erro que tem, é melhor o nosso país ficar aliado aos Estados Unidos do que ficar aliado com a China. O que está acontecendo aí é um absurdo. Qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento está vendo que é um absurdo o que os Estados Unidos está fazendo. Dá para derrubar o governo Trump, cara, através da informação. Aí, através da informação, passar a informação pro povo americano que esse governo Trump não presta. Como é que vai se fazer isso? Mostrando que o governo Trump o governo Trump tá assolando o mundo com a fome quando ele cria essas taxas para o mundo todo. O povo americano é um povo bom, cara. É um povo bom. Só basta passar informação para eles, ensinar eles a contar o voto. Tá? O governo Trump não pode ficar aí. O governo Trump não pode assolar o mundo com a fome. Nós somos um país de desenvolvimento. Nosso país não pode ter essas taxas, tá? Tudo que está acontecendo aí é porque vocês não sabem se organizar, passar informação pro povo americano. As próximas eleições o povo americano não pode voltar. E como é que vai se fazer isso? Passando informação para eles, tá? O Brasil não pode perder essa chance de se tornar um paraíso. O Brasil não pode ficar fraco. Deus, ele é brasileiro. O Brasil não pode ficar fraco com vocês reduzindo imposto, fazendo as pessoas que ficam isentas de imposto, levando esse dinheiro para o poder privado. Vocês não podem acabar com a escala 6x1 agora. O Brasil é um país de terceiro mundo.